Eu vou falar agora o som de consumo. Tem como queimar a gordura comendo? Tem sim. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Emagrecimento com Suiane. Eu me chamo Suiane, você pode me chamar de Su. Eu sou o Rafael. A gente tá no dia hoje especial, que é aniversário da Suiane. Eita! A gente tá gravando esse podcast hoje no dia 14 de dezembro. Tá fazendo quantos anos hoje, Suiane? 37, diz aí. 37. Nós temos a mesma idade, né? Casamos lá no Ceará. Quanto tempo, Suiane? 15 anos atrás, vai fazer. Ai, esse mês. Mês das comemorações. A gente faz 15 anos de casado. Nós somos nordestinos orgulhosos. A gente mora fora do Ceará por muito tempo, mas o Ceará não sai da gente. A gente sai do Ceará, mas o Ceará não sai da gente. Sai não. E você que gostaria de nos conhecer mais, vai aonde, Suiane? Lá no meu Instagram, me acompanha lá, suiane.cavalcante. É um nome um pouco difícil, né? Reconheço. É porque é nordestino. Nordestino, quando põe o nome, ele tem que ter algumas coisas que são regras essenciais. Que é uma letra duplicada e a palavra e o Y ou W. No caso da Suiane, ela tem ela tem Não, só tem o Y. Tem um Y e tem 2 N's. É, exatamente. É Suiane, SUYANNE. Cavalcante, o E no final lá. E você vai poder nos conhecer melhor. Você que está nos ouvindo nas plataformas de podcast, muito obrigado. A gravação vai estar no YouTube também. E hoje nós temos como tema cuidado. Jejum intermitente pode te engordar. Esse é um assunto bem polêmico. Na verdade, eu nunca ouvi falar disso. E eu pensei que jejum intermitente era um negócio que fazia a gente emagrecer, não engordar. É o contrário, né? O tema é o contrário do que todo mundo acredita que é verdade. Que jejum intermitente emagrece. Mas na realidade é que o negócio pode te engordar. Vocês sabiam disso? Pode. É verdade. Eu tenho visto muitos casos que o jejum intermitente tem sido um problema e não a solução como todo mundo pensa, né? É porque, assim, muita gente pensa que começa o jejum intermitente, pronto, é um milagre. Jejum intermitente, a partir do momento que você faz, pronto, já vai começar a emagrecer e a turma fica, assim, empolgada, vou passar o dia inteiro sem comer, não vou comer nada, vou só tomar água, chá, café, sem açúcar, vai dar tudo certo, vou queimar gordura. E quais são suas credenciais para poder você falar desse assunto? Você já fez jejum intermitente? Já fiz por 3 anos, vocês acreditam? Aí, então... Eu também acompanhei a patroa, né? Porque aqui em casa... Fizemos. Se não acompanhar, você leva chibata. Não vai comer, porque não fiz a comida. Aí é passar fome, né? Então o jeito é jejum passar intermitente. Fome junto. Mas, assim, brincadeiras à parte, fiz jejum intermitente por mais de 3 anos. Rafael também acompanhou aí a trajetória, né? E, assim, para mim foi uma coisa muito... algo excelente, deu muito certo, realmente funcionou. E por isso mesmo que eu tô falando que pode te engordar, porque eu sei como é que faz o negócio, não? Sabe o que não deve ser feito, né? Eu sei o que não deve ser feito, exatamente. E é uma moda que tá muito, muito grande agora no Brasil, fora do Brasil, né? Jejum intermitente é um negócio assim que tá na moda, né? Um assunto que tá quente, né? Exato. Então, é algo assim que muita gente está ouvindo falar e que está embarcando na onda, só que entra na onda, sim, não completamente. Tá entendendo? Não é o surfista ali completo né? Mas, assim, as pessoas estão tendo um pouco de dificuldade exatamente na hora de comer. Então, fazer o jejum é fácil para elas. Só que na hora de comer, aí tá vindo a complicação. E é esse ponto aí que a gente vai entrar bem a fundo nesse podcast. A gente vai tá explicando aí o porquê, o que é que tá acontecendo que o jejum, ao invés de te emagrecer, pode estar te engordando, né? Então, é nessa parte, é na janela da alimentação, não na janela do jejum. A janela do jejum eu tô vendo que tá sendo fácil para algumas pessoas, mas na janela que é a hora de se alimentar,
aí o bicho tá pegando. Então, você que é praticante de jejum intermitente, ou já tentou, ou faz, ou quer fazer, escuta esse podcast até o final, que nós vamos trazer muitas dicas bem importantes que podem fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso do seu jejum intermitente. Com certeza. E eu vou começar com a primeira pergunta para a Suiane. Como o jejum intermitente pode ser um problema, ao invés de ser algo bom? Eu pensei que era uma coisa boa, mas isso que é um problema é uma novidade para mim. Como é que ele pode ser um problema? Exato. Então, assim, por que ele pode ser um problema? É uma coisa boa? É. Suiane, você fez jejum intermitente por 3 anos. Se não fosse bom, você teria feito por tanto tempo? Não, né? Então, assim, jejum intermitente realmente é uma coisa boa. É algo bom. Só que como que ele pode ser um problema, né? Então, assim, é o seguinte. Muita gente, tá, sofre com um probleminha que às vezes você nem sabe que sofre, nem sabe que tem. Mas são pessoas que têm esse problema e que o jejum intermitente pode agravar ainda mais. Então, assim, tem pessoas que têm problema com o vício alimentar, compulsão alimentar, são 2 palavras bem semelhantes. Ou seja, aquelas pessoas que passam o dia inteiro pensando em comida. Então, para esse tipo de gente, fazer jejum é um grande problema. Por quê? Porque você está, né, deixando de se alimentar por um tempo, só que no tempo que você tem para se alimentar, você pensa, eu só tenho esse momento agora. Pronto, eu vou comer tudo o que eu ver pela frente, porque depois eu vou parar de comer. E aí a coisa se compensa, né? Só que isso é um problema, tá? Então, ao invés de você estar regulando a sua alimentação, né? Na hora que você vai comer, você está comendo coisas mais saudáveis, coisas que vão fazer bem para o seu corpo. Você pensa que você pode comer de tudo e aí você come tudo que vê pela frente nessas horas que você tem para se alimentar. Então, foi feito um estudo científico a respeito disso. E esse estudo durou 5 anos. É um estudo bem interessante. Vou até colocar na descrição para vocês verem o nome desse estudo científico. E o nome dele, vou até ler aqui em inglês para vocês. Fasting increases risk for onset of binge eating and bulimic pathology. Então, foi um estudo de 5 anos, ou seja, o jejum aumenta o risco de início da compulsão alimentar e patologia bulímica. Então, esse estudo ele foi feito durante 5 anos. E um resumo do que foi feito, né, nesse estudo, ele fala o seguinte: se seu corpo sabe que existe apenas um período específico para obter os nutrientes que ele precisa, o impulso biológico para comer será muito mais alto. Então, isso é um instinto de sobrevivência. Se você sabe que tem pouco tempo para comer, então você vai pegar a maior quantidade de alimento possível nesse pouco tempo que você tem. Então, o estudo, o resumo dele, a conclusão dele foi essa. Então, para certos grupos de pessoas, ter esse tempo pouquinho para comer pode ser algo que vai impulsioná-las a comer mais do que elas precisam. Você está falando isso, eu me lembrei que há um tempo atrás, acho que 1 ano atrás ou 2, a gente ainda estava nesse negócio do jejum intermitente fazendo. E eu me lembro que a gente ouviu falar do OMAD Diet, que é uma coisa que não, acho que não é tão popular no Brasil, mas era o OMAD, OMAD, que significa One Meal a Day, que é uma refeição por dia. E eu me lembro que eu assisti uns vídeos, li o material, cheguei para a Suiane, a gente já faz jejum intermitente há tanto tempo, vamos tentar aqui esse negócio aqui, esse tal do OMAD, de One Meal a Day, fazer uma refeição por dia. E a Suiane encarou, né, Suiane? Gente muito ocupada, que bom, vou comer uma refeição por dia. Então, na verdade, era como se fosse um jejum de mais ou menos de 20 horas, né? 23 horas. De 21 horas e umas 3 horas para comer, não era?
Isso. Fazia uma refeição longa, né? Você fazia uma refeição por dia. E você que está nos ouvindo pode pensar assim, rapaz, se eu conseguir comer uma refeição por dia, eu vou emagrecer. Eu já tentei de tudo, mas se eu comer uma refeição por dia, eu emagreço. Isso é fácil pensar assim, né, Suiane? Foi o que eu pensei. Eu digo, eu vou tentar, né? Vai dar certo. Não vai ser fácil. Tinha uns quilinhos para perder ainda, né? Uhum. E o que foi que aconteceu? Foi um desastre. Foi uma tragédia. Foi terrível. Eu engordei. Acho que engordei quase 5 quilos nessa brincadeira. Então, foi o efeito ao contrário. Então, escuta bem aí. Foi uma refeição por dia e, na verdade, o jejum, ele deu o efeito oposto. Ele não emagreceu, ele foi te engordar, atrapalhar, né? Exato. Fora que a mulher parecia uma arara dentro de casa, um leão. Não podia olhar pra cara dela que ela ficava com raiva. E como eu só Passava o dia com fome. E como só tinha um tempinho só para comer, curto, eu acabei comendo mais do que eu devia. Por quê? Porque o corpo ele precisa de calorias, né? Por dia. Então, eu não podia fazer uma refeição de 400 calorias como eu fazia antes, né? Que eu fazia 3 a 4 refeições de 400. Então, eu fazia uma refeição apenas com 1.100 calorias. Então, isso é muita comida ao mesmo tempo. Vixe, eu colocava... Pra ti, né? Pra mim, é muita comida. Era o que eu precisava o dia inteiro, eu comia uma vez. Então, isso me fez querer comer muito numa refeição só. Eu aguentei 2 semanas. Nessas 2 semanas, eu acabei engordando um pouco, né? Uns 2 quilos, eu não emagreci. E depois que eu parei com isso... eu comecei a comer mais nas refeições. Acabou com essa experiência resultou num problema de compulsão alimentar, né? Exato. Se eu tivesse continuado por mais tempo, teria sido pior ainda, né? E teria acontecido uma compulsão alimentar, com certeza, assim, mais severa, né? Mas realmente gerou, sim. E eu só pensava comida o dia inteiro. Só pensando em comida, porque... não estava recebendo os nutrientes que o corpo precisava. Isso para algumas pessoas funciona, principalmente para os homens. O metabolismo masculino é diferente do metabolismo feminino. Então, assim, me atrapalhou demais. Foi realmente um desastre. Suiane, e então me fala especificamente qual é o problema com o jejum intermitente. Então, assim, como que é o problema... de você fazer jejum intermitente por muitas horas, né? Um jejum muito prolongado. O nosso corpo ele precisa de nutrientes para ele sobreviver, para os órgãos funcionarem da maneira adequada. Então, nós precisamos de calorias, tá? Ah, mas eu tenho muita gordura armazenada, meu corpo ele vai queimar gordura. Depende. Por quê? Durante as horas que você tem para se alimentar, se você continuar com a alimentação desregulada e comendo de tudo, o seu corpo ele não vai estar usando a sua gordura armazenada como fonte de energia. Ou seja, ele vai estar usando as gorduras, a alimentação que você está tendo diariamente, normalmente, para se manter. Então, assim, para o corpo ele ativar o mecanismo de queima de gordura, ele precisa de uma alimentação que propicie isso, né? Então, que tipo de alimentação é esse, gente? O que é que eu tenho que comer para o meu corpo queimar gordura? Calma, nós vamos já chegar lá. Mas antes da gente chegar nisso, no tipo de alimentação que você precisa para queimar gordura, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês a respeito de um dia na vida de uma pessoa que tem compulsão alimentar, tá? Então, assim, uma pessoa que pensa em comida o dia inteiro, o que é que acontece com ela? Ela percebe que ela precisa emagrecer, né? Por quê? Porque ao decorrer do tempo, essa pessoa começou a acumular gordura, né? Então, tá sendo aparente já que tá tendo um problema aí. E essa pessoa, todos os dias, ela acorda dizendo, hoje eu vou mudar, hoje vai ser um dia bom, hoje eu vou conseguir me alimentar direitinho. E, às vezes, começa até a fazer jejum intermitente, né? Como uma tentativa aí de emagrecer,
diz, olha, vou acordar hoje, não vou fazer o meu café da manhã, vou pular o café da manhã, que é o jejum intermitente lá de 16/8, e depois vou comer tudo certinho. Só que a pessoa começa a restringir os alimentos, né? E ela começa a sentir fome. E esse sentir fome faz a pessoa começar a pensar em comida. Esse é um dos problemas. Quando a gente pensa demais em comida, a gente acaba comendo coisa que não é pra estar comendo. Fica sonhando, né? Tá lá no jejum, disse, rapaz, eu não vejo a hora desse negócio acabar. Eu comi um bolo de chocolate. Não é? Sonha até com uma rapadura. Comer uma rapadurazinha depois do almoço, com um cafezinho preto, comer um cuscuzinho. Oh, delícia. Comer a coxinha, a pizza. Então, assim, a gente já começa a ter esses pensamentos, essas coisas, e fica pensando em comida o tempo inteiro. Aí vem o problema de pensar em comida o tempo inteiro. Por quê? Isso gera a ansiedade, né? Você já começa a ter aquela ansiedade. Para acabar com isso, você tem que fazer o quê? Comer. Né? A única maneira de controlar isso é realmente dando aí para o seu organismo o que você está pensando, né? Que é em comida. Então, começa a gerar esses pensamentos de comida, né? Por causa até mesmo da falta, né? Você está jejuando, não está se alimentando nesse momento, e aí vem esses pensamentos e começa a gerar compulsão, né? O perigo é o seguinte: quando isso acontece, que você não consegue atingir o que você estava pensando que ia fazer tudo direitinho, aí vem o sentimento de quê? De culpa. E esse sentimento de culpa, ele atrapalha completamente o processo. Ao invés de te ajudar a se alimentar bem, você pensa, eu não presto, eu já tentei de tudo, eu vou comer mesmo. E aí você generaliza tudo, essa culpa faz com que você coma ainda mais, e aí começa esse ciclo. E a culpa vem da onde mesmo? A culpa vem desses pensamentos, de estar pensando em comida o tempo inteiro, e aí você acaba comendo o que não devia, né? Que você falou para si mesmo que não ia comer determinado tipo de alimento, mas você come porque fica pensando em comida o tempo inteiro, por passar várias horas sem comer, e aí é um ciclo, né? Vem os pensamentos, primeiro, de que você vai conseguir, segundo, você não consegue, terceiro, vem a culpa, e aí fica esse ciclo, né? Então, assim, para determinados grupos de pessoas, passar várias horas sem se alimentar vai gerar ansiedade em você. Você vai acabar tendo mais vontade de comer ao invés de menos. Então, melhor seria nutrir o seu corpo, né? Ao invés de passar várias horas sem comer, comer menos. Mas não ficar horas e horas prolongando, porque isso vai ser pior ainda para você. E lembrando que eu estava aqui pensando que o jejum intermitente ele pode ser visto como ele é metade do trabalho, né? E a outra metade é se alimentar bem, né? E a gente fez o jejum por muito tempo e funcionou bem, porque justamente a gente, na hora que comia, a gente comia de uma forma saudável, né? Procurava acabar com esse sentimento de que o mundo vai se acabar, vou comer tudo, né? Exato. Então foi por isso que funcionou. Durante o momento de se alimentar, porque são duas janelas, né? Uma janela é a janela de jejum e a outra janela é a janela de se alimentar. Então, eu e o Rafa, a gente fazia alimentação baixa em carboidratos. Ou seja, é um tipo de alimentação que ativa o metabolismo de queima de gordura. Então, quando a gente fazia isso, o corpo começou a queimar os estoques de gordura, né? A gente estava gordinho, então tinha bastante gordura para queimar. Então, através do jejum e também da alimentação, a gente conseguiu completar, né? Ter esse resultado completo. Então, não foi uma coisa pela metade. Então, a gente não jejuava para depois comer de tudo, né? Vem até uma
É até uma coisa assim que não faz sentido. Eu vou passar horas sem comer porque depois eu compenso e posso comer de tudo. Será que isso realmente faz sentido, né? Será que tá certo esse pensamento? Então, assim, a gente teve essa preocupação, né, de ter uma alimentação saudável nas horas que tinha para comer. Então, isso fez toda a diferença, por isso que eu consegui fazer jejum por tanto tempo, né? 3 anos. Por quê? Porque eu estava tendo resultado. Então, se a pessoa que está nos ouvindo aí é uma pessoa que sabe que tem certa ansiedade por se alimentar, tem ansiedade, desejos por comida, que quando passa fome fica com aquela ansiedade, aquela vontade, fica pensando muito, seria ideal tentar o jejum intermitente? Fazer o jejum intermitente? Tentar, acho que todo mundo pode tentar, né? Tentar não custa nada, né? Tentar não custa nada. Só que tem pessoas que têm tentado e têm visto que não está dando certo. E talvez você está incluída nisso, né? Então, se você passa muitas horas pensando em comida, se você, quando passa muito tempo sem comer, como o Rafael falou, fica com essa ansiedade, jejum intermitente não é para você. E acaba descontando os problemas todos na comida, né? A pessoa fica nervosa, fica estressado, fica com raiva. Essa mulher aqui, quando fez a dieta de uma refeição por dia, que era o OMAD diet, eu fiquei mad mesmo. Ela ficou mad mesmo, que mad é com raiva. Era estressada, era com fome o tempo todo e acabava descontando o problema na comida. Então, se você é uma pessoa que acaba descontando os seus problemas na comida, é muito provável que na sua janela de alimentação, o que é que vai acontecer? Você vai comer mais do que você deve. Então, o jejum intermitente não é para você. A menos que você tenha uma alimentação baixa em carboidratos, que você cuide da sua saúde, da sua alimentação, que você evite alimentos com açúcar, que você evite... Quando você fala baixo em carboidratos, são principalmente os alimentos processados, né? Alimentos industrializados, com muita fritura também, porque são feitos de farinha de trigo, então são alimentos com alto índice glicêmico. Então, assim, esse tipo de alimento, se você retirar e começar a fazer um jejum intermitente e investir mais em alimentos da natureza, alimentos mais saudáveis, aí o jejum intermitente pode ser para você. Até porque esse tipo de alimento mais saudável, o seu corpo ele vai estar tendo uma qualidade melhor de nutrientes. Então, você não vai sentir tanta fome assim. Lembrando que esses alimentos que a Suene está falando, eles são contraindicados não só para quem está numa dieta baixa em carboidrato, mas para quem está numa alimentação comum. Se você for num médico, num cardiologista, num clínico geral, num nutricionista, ele vai dizer, a primeira coisa que ele vai dizer, meu amiguinho, corte esse tipo de alimento da sua alimentação, porque isso aí está te fazendo mal. Então, não só na alimentação baixa em carboidrato, né? Claro, isso é da saúde de todos, né? Então, se você está disposto a comer de uma forma mais saudável, jejum intermitente pode ser excelente para você e pode te fazer bem. Mas ele precisa ter esse cuidado, E né? pode comer de tudo, se no jejum intermitente? Então, gente, Porque eu já vi gente falando, rapaz, eu tô passando ali 16 horas sem comer, meu amiguinho. Eu tô fazendo jejum. E aí nas horas depois eu como de tudo, né? Vou lascar o pau na comida, vou ali pro rodízio, comer de tudo. Mas isso é uma realidade. É uma realidade. Muita gente pensa que só por estar fazendo jejum, né, tá ali sem comer por algumas horas no dia, vai emagrecer. E não é bem assim, tá, gente? Exatamente, a gente tá falando durante esse podcast aqui, que essas horas sem comer podem ser horas que vão te deixar mais suscetível a comer mais depois, né? Você vai ter um pouquinho só de tempo para comer, então você vai pensar mais em comida, você vai entrar no modo de sobrevivência, digamos assim, o seu corpo vai entender, olha, Suiane, tu só tem esse tempo para comer, tem que comer mais. Não, você está comendo muito pouco, coma mais. Então,
Não dá para comer de tudo quando se faz jejum intermitente. Infelizmente, isso pode ser algo que tem algumas pessoas ensinando dessa maneira, que você compensa, entendeu? Você vai estar ali compensando através das calorias, mas não é a verdade. Isso aí é a chave da porta da compulsão alimentar, né? Porque você come já pensando em descontar no jejum, né? Isso aí é igual você comer já pensando em descontar na esteira, né? Isso, é a mesma coisa. E assim, gente, qualidade dos nutrientes importam, tá? Então, na hora que você tiver as suas horas para se alimentar, se você ficar tomando sorvete, comendo pizza, mesmo que você controle as calorias, a qualidade importa dos nutrientes. Por quê? Porque se você comer muito dessas coisas, o seu corpo ele não vai estar sendo bem nutrido e você vai sentir fome. Então, quando a gente se alimenta de uma maneira que não é tão nutritiva, aí o nosso corpo ele responde com mais fome. Se você se alimenta de uma maneira mais nutritiva, o seu corpo ele te responde, você está bem. Então, você não precisa de tanta comida assim, você vai se sentir saciado mais facilmente, entendeu? Então, qualidade de nutrientes é realmente muito importante na hora do emagrecimento. Calorias, né? Isso, a qualidade de nutrientes mesmo, né? As calorias. Das calorias. Por exemplo, 1.200 calorias é diferente de 1.200 calorias vindo de outro tipo de alimento, por exemplo, né? 1.200 calorias vindo lá do fast food e 1.200 calorias vindo lá da refeição lá da vovó, lá no interior do Ceará, que é um prato de caldo de bode com arroz e feijão. É muito diferente. Completamente. O buchás cheio é 1.500 calorias, mas é altamente nutritivo, tanto nos macronutrientes, que são os principais macronutrientes, né? Tanto rico em carboidrato, como em proteína, como em gordura, ali o caldo do bode, riquíssimo em gordura. Em compensação, a mesma quantidade de calorias, se for lá no fast food, vai ser como? É completamente diferente, vai ter muito carboidrato. A gordura, o tipo de gordura não é uma gordura saudável para o seu corpo. E a gente come e sente fome, daqui a 3 horas, 2 horas, você já está com muita fome. E as calorias são as mesmas, né? Calorias são as mesmas. Então, só fazer o jejum intermitente e não ter cuidado com a qualidade das calorias que você consome é fazer... No Ceará tem um ditado, que é fazer com as mãos e de manchar com os pés. Conhece, Yane? Conheço. Você tá fazendo com as mãos, que é fazendo jejum, e tá desmanchando com os pés, comendo a porcaria depois, né? Não a porcaria, vai ser só uma... Não, isso é até uma coisa que eu tenho que parar de falar. Comida não é porcaria. Comendo alimentos que não são tão nutritivos. Muito bonito, Rafael. Tá melhor, né, Sueli? Melhorou, parabéns. Né? Porque essas comidas eu adoro, rapaz. Comer uma coxinha, comer um sorvete, isso aí não tem essa pessoa que não gosta, né? Só são alimentos que não vão nos deixar mais alimentados por muito tempo, né? Isso, Yane, se o propósito do jejum, Yane, é queimar gordura, existe alguma maneira melhor ou similar que também pode fazer com que a pessoa queime gordura, sem ser essa de fazer jejum, de passar fome, de não comer? Tem como queimar gordura de alguma outra forma? Ou melhor, eu vou falar agora o som de consumo. Tem como queimar a gordura comendo? Tem sim. Tem uma forma muito inteligente de se alimentar, né? Que essa forma foi a única maneira que eu teria conseguido emagrecer, e realmente foi a minha história de vida. E eu acho que sem isso teria sido muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa que gosta de comer. Então, assim, passar fome não é uma coisa que eu faço. Não consigo. Tanto é que quando eu fazia jejum, era fácil para mim porque eu não sentia fome, né? Eu passava as horas sem comer e eram horas que eu não tinha fome de jeito nenhum. E eu sabia por quê, né? Por conta da alimentação que eu estava fazendo na época, no momento. Então, assim, o tipo de alimentação, né, que existe, que ela é como se você estivesse fazendo um jejum, só que comendo, né? Que foi essa pergunta do Rafael. Então, existe uma alimentação que você vai emagrecer comendo? Existe.
esse tipo de alimentação é uma alimentação que foi desenvolvida por médicos, né? E eles descobriram que ajudava tanto para crianças que tinham epilepsia na época, que foi essa alimentação foi desenvolvida para tratar crianças com epilepsia, tá? Na década de 1920. E depois, com vários estudos, foi descoberto que essa alimentação ajuda com o emagrecimento também. E também é muito boa para quem tem diabetes. Por quê? Né? O que essa alimentação faz? Esses médicos descobriram que baixando a insulina das pessoas, né, dando alimentos baixos em carboidratos, isso propiciava o corpo a funcionar de uma maneira inteligente. Ou seja, o corpo, ao invés de usar os carboidratos, ele usava as gorduras como armazenamento, como energia principal. Então, foi desenvolvida toda essa alimentação, né, baixando drasticamente, muito mesmo, os carboidratos e passando a consumir uma alimentação mais rica em gordura, né? Então, através disso, vários benefícios foram descobertos para o corpo, tanto o benefício do emagrecimento, como também o benefício mental, né? Então, o corpo respondeu de uma maneira muito positiva, fisicamente e mentalmente, né? Então, através dessa alimentação baixa em carboidratos, como é que ela funciona, né? Como baixar os carboidratos de uma maneira inteligente? Então, assim, alimentos da natureza são todos eles que nós vamos usar. Todos os alimentos da natureza. Você não precisa comprar nada caro. Você não tem que comprar suplemento, nada. É tudo da natureza. Por exemplo, vamos começar com as carnes, né? Os cortes de carnes com gordura, esses são cortes maravilhosos, né? Você vai receber proteína e gordura ao mesmo tempo. Então, a gordura animal, né, nesse estilo de alimentação, é uma gordura muito boa. E ela vai fazer com que o seu corpo queime gordura. É uma gordura que o corpo aceita, né? Outra coisa que a gente deve fazer também, baixar o consumo de carboidratos. Como assim, Suiane? Mesmo os carboidratos da natureza eu tenho que baixar? Sim. Por quê? Eu vou poder comer arroz e feijão? Pode, mas num determinado período que você queira emagrecer, que você queira queimar gordura, a gente exclui os grãos nesse momento, entendeu? Não é que você nunca mais vai poder comer, mas no momento que você tá querendo queimar gordura, você tá querendo emagrecer, então esses alimentos você deixa eles de lado por um momento e aí você vai e passa a consumir mais vegetais. E como é esse tipo de alimentação mesmo, gente? Você tá explicando aí, mas não falou. O tipo de alimentação baixa em carboidratos. E o nome da dieta qual é? Dieta cetogênica. Então, a dieta cetogênica, que foi essa dieta que os médicos desenvolveram na década de 20. Conhecida como keto também. Dieta keto, em inglês, keto. Então, essa alimentação é que ela vai fazer com que você queime realmente gordura. Sem precisar passar fome. Sem precisar passar fome, sem precisar passar horas e horas sem comer. E se você quiser, mesmo assim, fazer jejum intermitente, esse tipo de alimentação vai fazer com que seu corpo queime gordura. Então, você vai estar queimando gordura tanto nas horas de jejum, quanto nas horas de se alimentar. Então, é o casamento perfeito para quem quer emagrecer. Você que quer aprender mais sobre a dieta cetogênica ou o keto, nós temos outros episódios do nosso podcast explicando o que comer. Nós temos os melhores vegetais, nós temos sobre as melhores frutas. Então, não quer aprender direitinho como ela funciona, como entrar em cetose, que é esse estado que você queima gordura, não é? Uhum. Então, nós temos outros episódios. Dá uma olhadinha aí no nosso podcast, que você vai ver aí outros episódios que vai dar para aprender muita coisa. E essa é a forma que você tem de queimar gordura comendo, né, Suiane? Exatamente. Não passa fome, né? Você não passa.
E foi dessa maneira que nós conseguimos fazer jejum intermitente por tanto tempo. A história engraçada, pra gente encerrar nosso podcast, é que a gente estava fazendo a dieta keto por uns 4 meses, Suiane, antes de fazer jejum. Não, foi bem no início, acho que uns 2 meses. 2 para 3 meses a gente perdemos bastante. A Suiane já perdeu bem uns 20 quilos, não foi, Suiane? Foi. Assim, 2 meses. Só com alimentação. Só com alimentação, comendo. E ninguém passava fome, não. Negócio de jejum, não. E aí a gente começou a estudar sobre o jejum e falou, vamos tentar, né? Vamos fazer jejum. E começou o jejum e eu adorei, porque eu tenho uma preguiça doida para comer. E, de repente, um dia alguém chegou pra Suiane e falou assim, Suiane, a roupa do teu marido tá tão larga, porque eu emagreci rápido num período curto de tempo e não deu tempo nem trocar o guarda-roupa. Eu tinha, assim, uma papada grande. Quem tá vendo essa gravação no YouTube aí não sabe como é que eu era, assim, bem cheio mesmo. De 90 quilos, eu acho que eu baixei pra 64. Então, acho que 91 para 64, 68, 65, nem lembro bem. E a pessoa chegou, Suiane, essa roupa tá muito grande, Suiane. Compra umas roupinhas novas pro teu marido. Lembra, Suiane? Lembro. Foi rápido, ele perdeu peso assim muito rápido, nossa. Aí eu disse assim, Suiane, eu vou parar de fazer esse jejum. Eu disse, por quê? Porque toda vez que eu sento no vaso pra fazer cocô, minha bunda dói. Porque o osso aqui no como é que chama? No cóccix, né? O osso aqui no pé pé da bunda aqui doía que só, rapaz. Magro, emagreci, fiquei magro, seco, embolado no osso. Só a titela, a grade, bucho pregado no espinhaço. Aí eu parei, ela até que continuou. Pois é, ele adicionou o jejum intermitente, aí emagreceu mais ainda, né? Com esse tipo de alimentação. Que é uma dica maravilhosa. Você que tá assim, apressado, né? Querendo ter um resultado assim bem rápido. Juntar o jejum intermitente com alimentação extremamente baixa em carboidratos, nesse caso cetogênico ou keto, foi a nossa experiência e a experiência de muitas pessoas e funciona bem, né, Suiane? Funciona. Tudo alimento da natureza, você não precisa ter medo, não é nada caro e é algo que você já tem muita comida em casa, né? É verdade? Suiane, para encerrar nosso podcast, faz um resumo aí do problema que pode ser o jejum intermitente, como evitar esse problema e como fazer da forma correta. Pronto. Se você é daquela pessoa que passa várias horas sem comer e você não aguenta, fica pensando em comida direto, ou se você tem pouco tempo para comer e você come muito, jejum intermitente não é para você, tá? Então, assim, se você, mesmo assim, quiser tentar jejum intermitente, saiba que é necessário ter uma alimentação adequada. Comer de tudo e fazer jejum não funciona. Infelizmente não funciona. Isso vai gerar mais ansiedade em você. Você vai pensar mais em comida. Tem pessoas que adoram doces, vão pensar cada vez mais e mais. Então, isso é perigoso. Você passar várias horas sem comer pode ser perigoso para você, porque vai fazer com que você coma mais, tá bom? Então, assim, pensou em fazer jejum intermitente? Lembra disso. Se você tem essa sensibilidade e não consegue passar muitas horas sem comer, tudo bem. Se conheça e saiba que tem outras formas de emagrecer, né? Principalmente através da alimentação. E a gente falou uma alimentação aqui, que é a alimentação cetogênica. Pode ser algo interessante para você, porque vai ser um tipo de alimentação que vai fazer com que seu corpo queime gordura. Então, o metabolismo da gordura vai ser acionado. Então, todo esse estoque de gordura que está armazenado vai ser usado através da alimentação da dieta cetogênica, tá bom? Então, assim, só resumindo, tá tendo muita ansiedade alimentar, não faz jejum intermitente, não faça. Tem como você emagrecer através dos alimentos. Então, escolhendo alimentos mais nutritivos, você vai sentir menos fome e você vai emagrecer sem precisar passar horas e horas sem comer. E lembrando, quem faz jejum intermitente, quem tem esse hábito e não vê a balança mudando, né? Então, já é um bom sinal para repensar a prática de jejum intermitente, né? Uhum. Ou repensar a prática do que você está comendo. Isso. Né? Então, você pode consertar a sua alimentação para poder o jejum funcionar melhor para você. Tem aquele ditado lá no Ceará,
Como é que é? O destino das vias não altera no extrator? Como é que é? A ordem dos fatores não altera o produto. A ordem do extrator não alterna o viaduto, né? Porque o problema, o jejum pode estar causando a compulsão alimentar na pessoa. Pode. E ela pode estar descontando na comida. Se ela parar essa janela de passar fome, a alimentação talvez se normalize, né? Vai ser mais fácil do que só fazer jejum intermitente e consertar a comida, né? Então, provavelmente tirar o jejum e você, lógico, consertar o seu tipo de alimentação também, aí vai ser mais fácil para você. Lembrando também que vai ser um assunto para um outro podcast. O nosso corpo, ele chega num platô de emagrecimento e ele tem um momento que ele vai dizer assim, eu não vou emagrecer agora nem a pau, né, Suiane? E nós vamos falar nisso no outro podcast. Com certeza. Como sair desse platô, o que acontece com o corpo quando o corpo, ele... emagrece por muito tempo e para. Ele para, né? Então, tem até muitas dicas de profissionais da saúde que falam que a pessoa tem que dar uma pausa nesse emagrecimento, né? Para que o corpo possa sair desse estado de defesa que o corpo foi feito para se defender, né? Ele pensa que tá passando fome, já vai morrer, né? Aí ele para as coisas, deixa as coisas mais lentas. Então, muito obrigado você que nos assistiu nesse podcast, você herói que ficou até o final. E se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio, aí no Spotify ou no Apple Podcast, deixa uma avaliação pra gente. 5 estrelas vai ajudar muito no nosso trabalho. A gravação está disponível no YouTube. Então assistam lá no canal Suiane Cavalcante, que o vídeo está todo lá. Você pode nos ver, nos dar um oi, dizer de onde você é. E lá no Instagram, suiane.cavalcante. Isso aí. Um grande beijo, abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.